Vocês vão ver que vai aparecer aí a gravação foi iniciada, tudo bem? E aí eu vou fazer agora a listagem de presença de vocês, meus queridos alunos do 6º ano de Serra. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, estamos iniciando aí a nossa aula com o 6º ano de Serra, certo? Essa aula é uma segunda-feira, dia 25/5/2020. Essa é a 5ª aula do dia. Participantes hoje da nossa reunião, temos Alessandro, Ana Clara, Arthur Fernandes, Arthur do Vale, Bernardo, Camille, Emanuel. Emanuele, Enzo, Fernando, Giovana, Isadora, Isis. João Pedro, Laila, Laíse, Mariana, Pedro da Silva, Victória, certo? Então, né, e com isso, finalizamos aí os nossos alunos participantes dessa nossa aula de hoje. Tudo bem, meus queridos? Todos agora estão conseguindo me visualizar e me ouvir direito? Todos? Está tranquilo o som? Conseguindo visualizar também? Sim, sim, sim. Ótimo, ótimo, menos mal. Né? A gente fica ali numa pressão fora do comum com isso. Cessano, antes de começarmos nossa aulinha, eu não sei se vocês viram, mas o prof disponibilizou para vocês, no blog do aluno, no portal Eleva, a questão das TMs de vocês. Não é no blog, está no portal. E aí o que acontece? Essas TMs, não, sem problema, Emily, depois eu cito o seu nomezinho, tá bom? Na entrada da nossa reunião. Essas TMs, vocês não vão fazer todas elas. Hoje eu vou direcionar via blog. Então, eu vou no blog e falar assim, ó, o 6º ano vai fazer da TM tal até a TM tal para eu avaliar. E aí eu vou avaliar todos que fizeram a TM, tudo bem? E isso vai ser feito até na quinta-feira. Então, hoje vai ser disponibilizado até a quinta para eu poder estar lançando essas notas de vocês. Tudo bem? Então, não são todos aqueles exercícios que foram disponibilizados. Sim, eu vou colocar um número de exercícios para ser feitos. Ok, meus queridos? Beleza? Sim, eu disponibilizei. Já está lá, mas não é para fazer agora. Espero colocar no blog o que eu quero que vocês façam. Tudo bem? Entenderam? Então, eu vou criar, faz a questão tal, a questão tal. Eu vou definir as questões a serem feitas. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Ok? Então, à tarde no blog, para vocês, a definição das TMs a serem feitas. Joinha? Todos compreenderam a fala do prof? Eu vejo e escuto perfeitamente o Fernando. Talvez está tendo probleminha de conexão, eu não estou escutando. Tem que entrar e sair. Hoje a internet está ruim para todos mesmo. Deixa eu só ver aqui se tem alguém pedindo autorização para entrar. Não, tranquilo. Beleza aqui então, meus lindos. Vamos lá. Então, olha só, voltando ali à nossa matériazinha, né, nós tivemos a nossa última aula, foi no dia 20, se não me falha a memória, certo? Deixa eu ver aqui. Isso, foi na quarta-feira, dia 20, certo? E aí, no dia 20, nós começamos a falar, ó, aqui na página 77, vamos lá, página 77,
Prof, você não tem TM. É a apostila 2. Apostila 2. Capítulo 9. Vamos lá. Página 77. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Conseguiram escutar agora? Conseguiram localizar? Só uma perguntinha. Mas alguém não conseguiu encontrar a TM? A TM foi disponibilizada, disponibilizei na sexta. Só lembrando, ela tinha um prazo. Arthur e Camille conseguiram visualizar ou não visualizar? Emanuel colocou que não apareceu. Arthur não apareceu. Não está aparecendo a TM para mim, professor? Oi? Não está aparecendo a TM para mim. Para mim também não. Aqui tem as TM de História e de Ciências, tudo, mas de Geografia para mim tem. Também não. Tá. Olha só, eu deixei elas disponibilizadas, então eu vou até ver o que está acontecendo. Mas, por exemplo, eu disponibilizei todas na sexta, só para entender. Porque elas estavam abertas, né, e aí deu o prazo, elas acabaram fechando. E aí eu reabri a data de novo. Coloquei a data, né, até o início do mês que vem. Então, para deixá-las disponíveis. Eu coloquei, inclusive, até mesmo hoje, os alunos disseram que vieram perguntar sobre a TM. Né? Eu até falei que eu ia deixar no blog, né? Eu ia colocar para vocês, né, o quantitativo de questões que eu queria. Eu vou fazer o seguinte. Não apareceu a TM para mim. Não, a TM ela não está no blog. Eu botei uns exercícios de TM discursivas no blog, mas não é aquela TM é aquela TM que vocês vão entregar quando voltar às nossas aulas normais. Mas eu coloquei também exercícios de TM no portal, certo? Não estou vendo a imagem. Tá, mas eu vou ver o que está acontecendo que não disponibilizou para o sexto ano. Tudo bem, sexto ano? Então, assim sendo, eu vou ver hoje e aí eu coloco no blog para vocês hoje à tarde, ok? Na hora que disponibilizar e também, né? Não, essa que eu coloquei aqui no... não, olha só, vamos lembrar o seguinte, vocês fazem a TM dentro do estuda.com. Confere, beleza? Ou não? Sim. Então, eu disponibilizei dentro do estuda.com os exercícios de TM. Disponibilizei sexto, sétimo, oitavo e nono, que estavam com as datas já vencidas. E aí foi quando eu prolonguei essas datas, certo? O Emanuel colocou que não apareceu. Eu vou olhar hoje então. Tudo bem, sexto ano? Hoje à tarde eu vou ver o porquê que não estão conseguindo visualizar essas TMs. Beleza? Tranquilo? E aí eu coloco no blog para vocês, certo?
Vamos lá, então. Vamos voltar à nossa aulinha de hoje. Tudo bem, meus queridos? Ali na página 77. O problema é que a imagenzinha, Giovana, o prof, já está meio cegueta. Não apareceu. Eu não consegui visualizar a imagenzinha, mas dá para ver isso aí. Eu vejo hoje e resolvo. Tudo bem? Não se preocupem. Hoje à tarde o professor vai ver essa questão aí, dessa disponibilidade. Beleza? Então vamos lá, queridos. Continuando. Só voltando aí à nossa linha para a gente fechar essa questão da estrutura interna da Terra. Na nossa última aula, vimos essa imagenzinha aqui. Lembra do nosso planeta, aonde a gente tinha aqui uma página 77, a crosta fininha da Terra, ou seja, a casca que envolve a Terra. A questão da revisão vai ser na nossa próxima aula, meus queridos. Tudo bem? Porque a nossa prova não é agora, é só na outra semana. Tudo bem? Então a revisão é só na próxima aulinha. E a gente vai fechar esse capítulozinho, tá? Tudo bem? Então, as matérias que estão tendo prova, vai iniciar agora na semana, com ciências, faz a revisão hoje. E aí a nossa revisão fica para a semana da prova, tá? Beleza? Então, vamos lá, voltando aqui, ó, páginazinha 77, nessa imagenzinha aqui, certo? Nós vemos ali que a crosta, ela é bem fininha, certo? Página 77, Enzo. Vamos lá. Apostila 2, página 77. Então, vemos que a crosta, ela é uma casquinha. A casquinha que envolve o nosso planeta. Então, nós temos aqui, ó, o nosso planeta, aonde, né, se nós conseguíssemos cortá-lo ao meio aqui, nós veríamos que esse nosso planeta, ele vai apresentar uma fina casquinha que é a sua crosta, certo? E essa sua fina casquinha que é a crosta, o que acontece? Você vai perceber que essa fina casca, ela está por cima de um gigantesco manto de magma. E que esse manto gigantesco de magma está por cima de um núcleo composto de níquel e ferro. Tudo bem? Lembram que nós falamos isso na semana passada, onde nós vimos que essa estrutura interna da Terra é ela quem vai, digamos assim, proporcionar a questão do que nós chamamos de agentes internos do relevo, ou agentes modificadores do relevo, que são, no caso aí, a movimentação dessa crosta sobre o manto. Então, essa movimentação é a movimentação das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, quando se movimentam, eu tenho o tectonismo, que é o primeiro agente modificador do relevo. Depois, com essas placas, ao se movimentarem, as placas vão colidir, ou vão se afastar, ou vão se atritar uma com a outra. E aí eu vou ter a liberação de energia sísmica. Eu vou ter o segundo agente interno, que é a sismicidade. E, por último, aonde eu tenho o contato dessas placas tectônicas, eu tenho, no caso aí, a liberação do magma, que quando se resfria se transforma em lava. E aí é quando eu vou ter, no caso aí, o vulcanismo. Então, movimentação das placas,
tectonismo, choque, colisão, afastamento, gera o abalo sísmico, a sismicidade. O que é a sismicidade? Terremoto, tudo bem? E aí, a sismicidade, aonde eu vou ter ali o afastamento das placas, o choque uma com a outra, ou o atrito de uma com a outra, eu vou ter ali nessa zona de contato, eu vou ter o vulcanismo. Claro, isso foi falado na nossa última aula de quarta-feira. Lembra o sexto ano? Beleza? Isso estava na página 76. Né? O Arthur lembrou, beleza? E aí falamos que essa dinâmica interna do planeta que é responsável por esses agentes. E aí, meus lindos, partindo para a nossa páginazinha 78, então, olha só, na página 78, nós vamos observar este mapa aqui, ó. Este mapa é o mapa das placas tectônicas no planeta. Então, essa linhazinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A linhazinha aqui é a linhazinha que vai estar dividindo as placas. Ou seja, é como se fossem grandes blocos de continente, blocos que estão flutuando sobre o manto magmático. Vamos pensar o seguinte, que por cima do magma eu tenho uma casca que flutua, ou seja, eu tenho um manto aqui e eu tenho uma casca flutuando por cima do manto. Só que essa casca, ela é toda quebrada, ela é cheia de fraturas. Vamos pensar o seguinte, se eu pegar uma bacia do tamanho dessa apostila e eu coloco sobre essa bacia cheia de água, flutuando, um pedaço inteiro de isopor, beleza? Então, flutuando sobre a bacia, o isopor. Se eu pego o isopor e empurro aqui no canto, ele vai para um lado. Se eu pego o isopor e empurro nesse outro canto, ele vai para um lado. Se eu empurro aqui, ele vai. Se eu empurro aqui no meio, ele vai. Por quê? Porque eu tenho apenas uma casca de isopor flutuando sobre a água. Agora vamos imaginar se eu pego esse isopor e quebro ele em vários pedaços, grandes e pequenos, e eu tento colocar esses pedaços flutuando juntos. E aí a água ficou paradinha, consegui juntar os pedaços quebrados de isopor. Se eu empurrar em determinado canto aqui, todos os blocos de isopor vão para o mesmo lado? Não. Um vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai, outro volta. Por quê? Porque eles estão separados, flutuando separados. E é isso que acontece com a crosta terrestre. Como a crosta terrestre ela é composta em vários blocos, em várias placas, toda vez que o manto exerce uma energia por baixo dessas placas, as placas viajam em várias direções. E aí é quando eu vou ter uma placa colidindo com a outra, eu vou ter uma placa se afastando da outra e eu vou ter uma placa atritando-se com a outra. Tudo bem, meus queridos? Beleza? Entenderam a ideia das placas tectônicas, certo? Então, se nós pegarmos aqui, ó, está mostrando aqui. Olha que interessante. Se a gente pega aqui, ó a placa sul-americana. O Brasil, ele vai estar aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Ó. O Brasil está bonitinho aqui, ó. Aqui está o território brasileiro. Por que que no Brasil
não tem nem vulcões, nem terremotos. Porque, ó, aonde acontece terremoto e vulcão é na borda da placa tectônica. E o Brasil ele está praticamente no meio da placa tectônica. Então, se o Brasil está no meio, vamos entender, é a seguinte lógica. Terremoto acontece aqui, ou seja, aonde eu tenho a linha de borda da placa tectônica. Só que se o Brasil está no meio da placa, o que vai acontecer? Ele não vai sentir essas ondas sísmicas, que são os terremotos, e o Brasil também não vai ter fenômenos vulcânicos. Ah, professor, mas eu vi esses dias que teve uns terremotos, uns abalos sísmicos no Nordeste. Sim, de pequena intensidade, fruto de movimentação tectônica no meio do oceano, né, onde nós temos um afastamento de placas aí. E aí dá uns reflexozinhos dessas ondas chegando ao litoral nordestino do Brasil. Tudo bem? Mas nada assustador. É apenas um leve tremor. Deixa eu fazer uma pergunta. A população mundial está chegando, né, próximo à população mundial, hein? Olha a pergunta que eu vou fazer a vocês. Está chegando próximo de 9 mil milhão. A população brasileira, mundial, está chegando próximo de 9 bilhões de seres humanos. Alguém saberia dizer quantos seres humanos no mundo os terremotos mataram até hoje? Até hoje, quantos seres humanos no mundo foram mortos por terremotos? Arthur colocou nenhum, Pedro colocou zero pessoas, nenhum. Por quê? Ah, a galera tá ligada. Porque, lembra, eu falei isso para vocês em sala de aula. Terremoto não mata. O que mata são escombros. Terremoto é passagem de onda. Então, por exemplo, se a onda passa por um local e esse local acaba por desmoronar, não foi o terremoto, a passagem de onda que matou, foi o desmoronamento. Se você estiver em campo aberto e acontecer um terremoto de 9 graus na escala Richter, você não morre. Ah, mas se der um infarto na pessoa, não foi o terremoto que matou, foi o infarto. Ah, mas se a pessoa der o terremoto, cair e quebrar o pescoço, não foi o terremoto que matou, foi a ruptura do tronco encefálico e a pessoa morre. Então, terremoto é propagação de onda. Terremoto não mata ninguém. Tudo bem, meus queridos? Beleza? Podemos continuar a nossa aula? Podemos, então? Cadê o okzinho da galera? Sim. Beleza, deixa eu só diminuir o volume aqui do meu computador. Vou dar um barulhinho no chat ali para vocês. Ok? Então, vamos lá, queridos. Continuando aí, certo? Então, fazendo aí uma breve leitura ali das placas tectônicas. Aqui, ó. Placas tectônicas. O processo de resfriamento do planeta vai dar tempo da gente fazer as atividades hoje? Não, olha só. Eu vou passar, eu vou definir, vou ver o que está acontecendo, pois não disponibilizou para vocês, Camille, e aí eu vou passar essa atividade, mas aí é fazer amanhã, entendeu? Ao longo dessa semana.
Ok, minha querida? Beleza? E aí, só voltando então aqui, meus queridos, continuando. O processo de resfriamento do planeta originou a crosta terrestre. Então, lembra aquele mingauzinho de rocha derretida, secou e formou uma casquinha. Não dá, tem que estudar para a prova. Não, sim, mas vamos entender que é pouco. Olha só, a provinha de vocês é em cima do conteúdozinho, por exemplo, geografia, vai ser capítulo 1, 2, 3, 4, e eu acho que não cai o 5, não lembro. Mas nós já revisamos, lembra para o simulado, capítulo 1, 2 e 3? Então nós já revisamos, fizemos exercícios, capítulo 1, 2 e 3 para o simulado. Então a gente vai revisar uma aulinha, né? 4 e 5. Tudo bem? Beleza? Então, nossa revisão ela é bem tranquilinha, porque a nossa provinha está em cima do que foi no simulado. Vocês acharam o simulado de geografia difícil? Hã? Acharam o simulado eleva difícil? Ó, a Camille colocou que não. Né? A maior parte da galera falou que não. Lembra que eu havia falado para vocês que o simulado está bem tranquilo? Parece que o gabarito vai sair hoje, certo? Então, a maioria colocou que o simulado foi tranquilo. E a prova de vocês vai ser no mesmo nível. Porque, mais uma vez enfatizando, não tem como a gente fazer muita exigência dentro de um contexto de aulas online. Vocês estão entendendo, meus queridos? Beleza? Ah, então, sim, ótimo, isso aí. Então, olha só, não tem, né, como a gente tem que estudar, tem que fazer a nossa revisão, mas não tem como nós, professores, aprofundarmos esse conhecimento como se fosse feito um aprofundamento, por exemplo, como se tivéssemos aulas presenciais, com o professor ali do lado, vendo o seu exercício, tirando a sua dúvida. Então, com certeza, o nível de avaliação vai ser praticamente o mesmo nível do simulado. Pelo menos isso eu estou dizendo na disciplina Geografia. Claro, isso, meus queridos. Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Continuando. Houve essa, né, digamos, essa bolinha de magma começou a se resfriar. E aí, ao se resfriar, formou uma fina casca. Beleza? Essa fina casca, que compreende, né, o que nós chamamos de núcleo da Terra, essa fina casca, né, compreende crosta terrestre, perdão, essa fina casca que é a crosta, ela envolve o manto magmático, certo? E esse manto magmático, ele é superaquecido pelo motor da Terra, que é o núcleo, tudo bem? E aí é justamente esse motor, esse núcleo, que vai estar, digamos assim, gerando o calor que vai movimentar o magma, que vai movimentar a crosta. E a crosta se movimentando, nós vamos ver que vai haver o tectonismo, vai haver a sismicidade e vai haver o vulcanismo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Vamos deixar a conversinha para depois, beleza? O paralelismo, a aula fluiu numa boa até agora. A gente não pode estragar a nossa aula no final. E aí, olha só, vamos lá. Continuando. O processo de resfriamento do planeta originou a crosta, que fez a litosfera não fosse totalmente lisa. Várias formas de relevo, também rachaduras, que recebem nomes de falhas geológicas. Essas falhas criam zonas de instabilidade. Vamos lá, sexto ano, agora no começo vocês vão começar com bobeirinha no chat? Finalzinho, estava terminando a aula. Vamos evitar, por favor?
Então, voltando, quando nós falamos de, só relembrando aqui, ó, zonas de instabilidade. Ou seja, quando eu falo em zonas de instabilidade, eu estou falando de áreas que são instáveis, certo? Áreas que são instáveis são aquelas áreas onde eu tenho o encontro das placas tectônicas. Então, é ali que nós vamos ver a ocorrência de tectonismo, é ali que nós vamos ver a ocorrência de sismicidade, é ali que nós vamos ver a ocorrência de vulcanismo. Tudo bem? Isso é a área de instabilidade. E aí, né, essa área de instabilidade é na zona de contato de placas. O Brasil está numa área de estabilidade. Por quê? Porque o Brasil ele está aonde? No meio da placa tectônica. Então, uma área de estabilidade é no meio da placa. É como se fosse o seguinte, vamos entender, o Brasil está aqui no meio da placa. É como se fosse um para-choque. E a colisão acontece aqui, ó. Mas como o Brasil está aqui, o Brasil tem um para-choque onde essa energia, essa força não chega até ele. E aí, com isso, o que acontece? O Brasil não apresenta cordilheiras de montanhas, o Brasil ele não apresenta abalos sísmicos, terremotos, e o Brasil não apresenta vulcanismo. Tudo bem? E aí vamos só finalizar o segundo parágrafo aqui, ó. A solidificação da crosta fez com que a Terra fosse formada por placas litosféricas, chamadas de placas tectônicas. Em outras palavras, a crosta terrestre não é uma camada rochosa inteira e lisa, mas fragmentada em várias partes, ou seja, nos continentes ou no fundo dos oceanos. Essas placas se movimentam sobre o manto e entram em contato de diferentes formas. Então, quando o manto superaquecido, ele começa, entre aspas, a forçar, né, através do calor, através da energia, a movimentação das correntes de magma, essas correntes chegam ao topo da crosta terrestre e vão empurrando a crosta terrestre em várias direções. E aí é quando as placas tectônicas lá em cima vão viajar em várias direções. E aí eu lembro que eu falei aqui no 6º ano, quando começamos a falar, né, das nossas placas tectônicas, eu falei para vocês o seguinte aqui, se a gente pega aqui, ó, a divisão entre o Brasil e a África, nós vamos ver que está acontecendo um afastamento entre a placa sul-americana e a placa africana. E aí esse afastamento faz com que a cada um ano a África e a América do Sul se afastem de 1 até 2 centímetros. Ou seja,
Se você, entre aspas, no ano de 2020, não viajar para a África e viajar no ano de 2021, no ano de 2021, o avião, para poder chegar à África, vai voar 1 centímetro a mais. Nossa, professor, só isso é 1 centímetro, dependendo de como nós o observamos, ele quer dizer muita coisa. Por exemplo, 1 centímetro para eu rasgar essa folha e afastar uma da outra é muito fácil. Agora imagina 1 centímetro para eu afastar todo o continente americano e toda a porção, entre aspas, que pega a Europa, que pega a África e pega a Ásia. E aí eu entro no meio e afasto 1 centímetro. Todos esses continentes. Tá? Para ter uma noção da energia que é necessário para afastar esse bloco todo. Então é por isso que quando nós falamos de agentes internos do relevo, estamos falando dos agentes que modificam o relevo, que pegam o relevo e transformam o relevo de forma para outra. Beleza, meus queridos? E aí eu vou marcar para você aqui na página 78, esse é o nosso cinturão do Círculo de Fogo, hoje dia 25/5. Eu vou fazer a chamada de vocês para a nossa transição de uma aulinha para outra que tem que acontecer, já que esta é a 5ª aula. E aí, na nossa próxima aulinha, a gente volta ali na página 78. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, então, à lista de presença do 6º ano de Serra de hoje. Pois bem, vamos lá. Finalizando aí a nossa aula com o 6º ano de Serra, nesta segunda-feira, dia 25/5 de 2020, estiveram presentes 19 participantes do 6º ano de Serra. São eles: Alessandro, Ana Clara, Arthur, Arthur do Vale, Bernardo, Camille, Emanuel. Emanuele, Emily, Enzo, Fernando, Giovana, Isadora. Isis, João Pedro, Laíse, Mariana, Pedro da Silva, Victória. Estes foram os alunos ali que participaram da nossa aula de geografia de hoje. Tudo bem? Eu vou agora finalizar aí a gravação da nossa aula, meus queridos. Tudo bem? Só relembrando que as aulas da semana passada já foram disponibilizadas para vocês, o link no YouTube, no blog para vocês. Beleza? Parando aí a nossa reunião, pois temos que transitar de uma aula para outra.